Meus amigos, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro está ficando complicada. O Vasco empatou hoje 1-1 com o Atlético Mineiro em São Januário. A gente vai falar sobre essa partida. Enfim, vou dar a minha opinião aqui sobre esse jogo e principalmente sobre a situação do Vasco no campeonato. Para quem não me conhece, eu sou o Juninho. Esse aqui é o canal Machão da Gama, onde todos os dias a gente fala sobre o Vasco da Gama. Tem vídeo pela manhã e tem vídeo da tarde. Esse aqui é o pós-jogo, né? De Vasco 1, Atlético Mineiro 1 pelo Campeonato Brasileiro. Bom, hoje era um jogo que o Vasco precisava muito vencer, né? O Vasco tinha que vencer pelo objetivo claro, fugir da zona do rebaixamento. Uma vitória hoje tirava o Vasco do Z4, né? O Vasco que nesse momento tem 2 jogos a menos do que o Vitória, mas a gente não pode usar como muleta esses 2 jogos a menos, até porque tem que vencer esses jogos, né? Não adianta nada você ter 2 jogos a menos se você vai e não consegue vencer esses jogos. E da forma como o Vasco vem se comportando no Campeonato Brasileiro, essa vitória, conseguir vencer, tá difícil. Porque, assim, mais uma vez, o Vasco consegue criar, consegue fazer uma partida honesta, consegue ser até melhor que o adversário, mas não consegue vencer. Hoje foi mais uma vez que o Vasco não soube transformar as chances de gol em gol. E sai com esse empate amargo, né, de São Januário e ainda amargando uma zona de rebaixamento. O jogo hoje começa de uma forma inacreditável, né? Acho que teve muita gente que foi em São Januário que nem viu o gol do Atlético Mineiro. Eu, inclusive, estava em São Januário, né? Cheguei agora há pouco, choveu pra caramba na saída, então a saída foi bem complicada, por isso que eu demorei um pouco mais para chegar em casa. Prefiro gravar o vídeo em casa, até porque quando termina o jogo em São Januário, o Vasco liga um alto-falante numa altura danada, aí não dá para gravar lá de dentro, né? Então, geralmente eu gravo ou ali do estúdio da Colina, mas hoje estava fechado, ou aqui de casa. Então, por isso que esse pós-jogo está saindo um pouquinho mais tarde. Mas, enfim, muita gente que foi para São Januário, quando entrou no estádio, a torcida já estava gritando: Vasco é o time da virada, porque o Vasco levou um gol com 30 segundos, né? Sim, inacreditável. O Vasco, então, já começa o jogo perdendo por 1-0, né? A equipe do Atlético Mineiro abre o placar ali com menos de 1 minuto de jogo. E o Vasco vai buscar esse empate e consegue, né, o empate ainda no primeiro tempo. Num lance ali de pênalti, o Verratti, criticado, né, tá num momento bastante conturbado aí com o torcedor reclamando das atuações do Verratti, mas ainda assim ele continua sendo importante, pelo menos na minha opinião. Claro que você tem todo o direito de discordar. O Verratti bate o pênalti e coloca ali 1-1 no placar. E eu sinceramente acreditava na virada, achava que era possível o Vasco conseguir a virada hoje contra o Galo, e acho que o Vasco até criou oportunidades para conseguir virar esse jogo. Ryan perdeu ali umas 2 chances de cabeça que não podem perder. O DVD perdeu uma oportunidade no segundo tempo, que ele demora muito para poder tomar a decisão e acaba dando espaço para o zagueiro chegar. E a gente teve a chance clara, né? A melhor chance do jogo nos pés de Felipe Coutinho, que aí é o Felipe Coutinho, ele não pode perder esse tipo de gol. Se a bola cai ali no pé do Puma Rodrigues, na cara do goleiro, o Puma perde o gol, tu pensa, pô, que azar, né, cara? A bola caiu no pé do Pumita, se fosse outro era gol. Mas, pô, caiu no pé do Felipe Coutinho, o craque do time, que tá ali para resolver, que recebe um salário para resolver. Ele não pode perder o gol que ele perdeu, que era o gol da vitória do Vasco, né? Acho que se o Coutinho faz aquele gol, o Vasco vence a partida. Mas não fez. E depois, em certos momentos do segundo tempo, o Atlético teve até mais domínio ali do jogo. Enfim, fica um gosto ruim, né? Um gosto de frustração, porque o Vasco poderia ter saído com a vitória, e principalmente por conta da zona do rebaixamento. E o que me preocupa muito é que o Vasco não consegue vencer no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que o Fernando Diniz conseguiu realmente fazer esse time jogar melhor, o time consegue criar, ele conseguiu dar uma cara para o time, mas é muito preocupante essa coisa do Vasco não conseguir transformar boas atuações em vitória. E no fim das contas, o que importa, né? O que interessa no Campeonato Brasileiro são os pontos, são as vitórias. Se o Vasco não conseguir vencer, não adianta nada jogar bem, senão vai acabar sendo rebaixado. Então hoje é mais um jogo que o Vasco joga para vencer, mas não consegue sair com um resultado positivo. Então acaba sendo muito frustrante, e acho que para os atletas também isso acaba sendo frustrante, desgastante, vai minando a confiança, enfim. É complicado, meus amigos, é complicado. Eu estou bastante preocupado com a nossa situação no Campeonato Brasileiro.
No mais, é isso, eu não vou me alongar muito também nesse pós-jogo não, confesso que, pô, tô cansado. Amanhã a gente conversa mais aqui, tem muita coisa para falar sobre o João Vitor, né, que parece que não vai permanecer no Vasco. Falando ainda sobre a partida de hoje, achei muito ruim a experiência Puma Rodrigues de lateral esquerdo, uma invenção do Fernando Diniz que não deu certo. Preocupa a lentidão do meio campo do Vasco, acho que o Vasco tem que ter opções mais rápidas, né, para mudar o jogo no segundo tempo. Fernando Diniz, mais uma vez, praticamente não faz substituições, porque não tem opção, né? A impressão que dá é que não confia nas peças que ele tem ali no elenco para colocar no segundo tempo. Enfim, meus amigos, é uma situação preocupante. Eu estou preocupado. Acho que esse é o resumo. Eu estou preocupado, porque mais uma vez acho que o Vasco joga bem contra um adversário bom, um adversário tecnicamente até melhor que a gente, mas não consegue sair com a vitória, não consegue vencer. E aí, meu amigo, se não consegue vencer, como eu disse, não adianta de absolutamente nada. No mais, quero a sua opinião aqui nos comentários, o que você achou desse jogo, enfim, a sua opinião em relação a essa fuga do Vasco aí contra o rebaixamento. Estamos com os dois jogos a menos. Acho que na semana que vem, né, já é o jogo contra o Juventude, e que é lá no alto do morro, né, lá na Serra Gaúcha. Vamos ter que buscar esses pontos, meus amigos. Não vai ter jeito. E caneta e calculadora na mão, fazendo conta para poder escapar aí desse rebaixamento. Vai ser um ano muito duro, tá? Vai ser um ano muito duro. E se não contratar, não vai ter jeito, porque o Fernando Diniz não é milagreiro. Eu acho que ele é até um bom treinador, acho que ele conseguiu evoluir esse time do Vasco, conseguiu fazer o time ter uma cara. Eu acho que até onde o papel do treinador pode ir, o Fernando Diniz está indo, que é conseguir fazer o time criar chance de gol, etc e tal, mas o time não consegue converter essa chance em gol, aí complica demais. Mas defensivamente o Vasco também é muito frágil, né? É muito frágil, é muito fácil fazer gol no Vasco, é muito fácil chegar na área do Vasco. Enfim, meus amigos, a situação é preocupante, mas espero que a gente consiga sair dessa, tá bom? Vou ficando por aqui. Como eu disse, deixa aí nos comentários a sua opinião, participe aqui, saudações vascaínas. Um grande abraço, até a próxima, valeu, fui! Há 127 anos atrás, em 1898, o Vasco da Gama foi fundado. 100 anos depois, em 1998, fomos campeões da Glória Eterna, Taça Libertadores. E agora, em 2025, o Grupo Viriato vai dar para você 98% de cashback na primeira mensalidade do seu plano de saúde e também no seu plano odontológico. Assim, você, torcedor vascaíno, pode ficar com o coração sossegado quando o Coutinho cortar pra dentro e dar aquela chapada no ângulo e só correr pra abraço com um sorrisão branco no rosto. Tá vendo esse telefone aqui? Entre em contato conosco durante o mês de agosto inteiro e garanta já seu benefício.